tinha esquecido de hoje. Aí, depois que eu falei com vocês, aí eu falei, me despedi deles, falei até semana que vem, mas sábado eu vou estar lá. Falei errado. Bom, estamos aqui de novo, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Nós estamos agora começando um capítulo novo falando sobre calor e temperatura, né? Aí, na aula de terça-feira, nós fizemos um exercício sobre isso, né? E eu falei para vocês que a gente ia aprender a transformar as escalas termométricas, passar de uma escala termométrica para outra, tá? Então, hoje nós vamos aprender a fazer isso. A 71 me falou, me contou, que vocês já viram, acho que em algum exercício, alguma coisa parecida com isso, de transformar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, que vocês já conhecem algumas coisinhas sobre essas escalas termométricas. Mas hoje a gente vai aprender como transformar essas escalas, tá? Aqui no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius, né? Toda vez que a gente quer falar uma temperatura, a gente utiliza uma numeração e depois a gente fala graus Celsius. Então, hoje deve estar aí numa temperatura de mais ou menos uns 27, 28 graus. Deixa eu ver se aparece aqui no meu celular. A temperatura que estamos. 23 graus, tá? Então, estamos aí numa temperatura super agradável, 23 graus Celsius. Então, aqui no Brasil, a gente usa esses Celsius. Nos países que falam a língua inglesa, né, que falam inglês, eles utilizam o Fahrenheit. E aí, como a gente saber, né, o que a gente tem que fazer para saber a escala do Fahrenheit? Se a gente estiver nos Estados Unidos, por exemplo, olhar um termômetro de lá, a gente não vai conseguir entender a temperatura em Fahrenheit. Então, hoje a gente vai aprender a transformar Fahrenheit para Celsius, Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Celsius, tá? A gente vai aprender a fazer essa transformação. Bom, em uma atividade que a gente fez na terça-feira, na última questão, a questão do exercício falava sobre a ebulição da água, a temperatura de ebulição da água e a temperatura de fusão da água. Então, Ana Carolina, você está perguntando se isso é matemática? Na verdade, isso é física, tá? Vocês vão estudar um pouquinho melhor essa matéria no 9º ano. Na verdade, essa matéria, ela não fazia parte do 7º ano. Ela é uma matéria do 9º. Porém, com a BNCC, né, principalmente em ciências, mudou muita coisa. Então, tiveram alguns conteúdos que eles foram trocados de um ano para o outro. Então, alguns que eram do 7º foram para o 9º, alguns que eram do 9º foram para o 7º, alguns que eram do 9º foram para o 6º. Então, a gente está tendo aí uma mudança por conta da BNCC. Mas, quando vocês estiverem no 9º ano, a gente vai comentar sobre isso de novo, tá? Porque essa parte é relacionada à parte de física. Mas não é difícil, é só a gente prestar atenção e fazer o cálculo com calma, tá? O segredo é a calma. Bom, então, aqui no Brasil a gente usa o Celsius. Nos países que falam o inglês, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Canadá, todos os países que falam o inglês, eles vão utilizar o Fahrenheit. E o Kelvin, nós vamos utilizar mais, assim, em experimentos científicos, em laboratórios, em estudos científicos. O Kelvin aparece mais com relação a estudos científicos, tá? Bom, agora a gente não vai ter um título, não, tá? Mas já vai já aparecer um título. Por enquanto, não. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o caderno de
de ciências. Vamos colocar lá a data de hoje. Vamos colocar a data de hoje, dia 7/11. Eu posso até colocar um título, sim. Na minha tabelinha aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar no chat para vocês colocarem aí, ó. Escalas termométricas. Que é a aula de hoje. Escalas termométricas. Tá? E aí, vocês vão ver se vocês conseguem enxergar essa tabelinha aqui. Vê se todo mundo consegue enxergar isso aqui. Tá um pouquinho embaçado, mas dá para enxergar. Fixa a tela em mim para ver se vocês conseguem ver. Vocês vão fazer essa tabelinha no caderno primeiro, ó. Vai colocar aqui escalas. Aí aqui, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá? Aí depois aqui, ó, tá escrito temperatura de ebulição da água. E embaixo, temperatura de fusão da água. No exercício de terça-feira, na última questão, a gente fez uma atividade sobre isso. Eu pedia o ponto de ebulição da água em Celsius, que vocês responderam que era 100 graus Celsius, e o ponto de fusão da água, que vocês responderam que era 0 graus Celsius. Aí eu pesquisei a água, a temperatura de ebulição da água e a temperatura de fusão da água nas outras escalas também, ó, na de Fahrenheit e na de Kelvin. Então, em Celsius, a gente tem 100 graus e 0 graus. Em Fahrenheit, a gente tem, na temperatura de ebulição, 212 graus Fahrenheit. E na de fusão, 32 graus Fahrenheit. E na de Kelvin, a gente tem 373 Kelvin na ebulição e 273 Kelvins na fusão. Vê se vocês conseguem copiar aí. Tia, eu acho que... Vocês querem que eu chegue um pouco... Fala. Você quer que chegue mais perto? Vê se mais perto, então melhora. Vê. Melhorou um pouco. Cia, tá me ouvindo? Eu tô. Alguém pode mandar print pra mim? Porque pra mim a imagem tá bem embaçada. Vocês querem que eu coloque no chat, então? Tá, então vamos lá. Vou por partes, então. A parte de cima. Primeiro quadradinho de cima, que é o título. Vocês vão colocar escalas. Ó, esse primeiro quadradinho aqui. Escalas. Aí no do lado. Celsius. Aí vocês vão colocar. Ó, então aqui, escala no segundo Celsius, graus Celsius, tá? O nome e o símbolo. Aí aqui do lado,
nesse terceiro. Fahrenheit. Fahrenheit e o símbolo grau Fahrenheit. Aí no quarto quadradinho, é Kelvin. Então, nessa linha de cima, que é o título da tabela, são essas quatro coisinhas que eu coloquei aí, ó. Escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá? Aí agora nós vamos para cá, ó, para a segunda linha. Na segunda linha vocês vão colocar temperatura de ebulição da água. Aí depois vocês vão colocar temperatura de fusão da água. Ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui, essas duas partes. É isso que eu coloquei aí no chat agora. Temperatura de ebulição aqui no primeiro e temperatura de fusão aqui no segundo. Tá? Agora eu vou colocar esses numerozinhos da temperatura de ebulição, que é a primeira linhazinha aí, ó. Em Celsius, vocês vão colocar 100 graus Celsius. Depois, em Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. E depois, em Kelvin, 373 kelvins. Na difusão, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273 Kelvin. Vê se dá para entender agora aí pelo chat. Quando vocês acabarem de copiar essa tabelinha aí vocês vão pular umas 2 linhas e vão copiar essas fórmulas aqui, ó. Vê se essa dá para entender agora. Olha o título: Fórmulas de conversão de escalas. A fórmula de Celsius, C/5. A fórmula de Fahrenheit, F-32/9, e a fórmula de Kelvin, K-273/5. Essa dá para ver? Dá. Tá, então depois dessa tabelinha vocês copiam
Professora, esse conversão é com C cedilha no final, né? O são. É com C cedilha, né? Não, é com S. Ah, tá, obrigado. Fórmulas de conversão de escalas. Essa parte no livro, ela até tem no livro de vocês, tá? Só que essa parte das fórmulas, no livro de vocês está bem mais complicado de entender, porque ele faz uma conversão utilizando o termômetro. Então, fica difícil de vocês conseguirem entender olhando o termômetro e usando a fórmula ao mesmo tempo. Então, a gente só vai usar a fórmula, tá? Vai deixar o termômetro de lado por enquanto. Essa maneira que eu vou ensinar vocês a fazerem agora é mais fácil. No Fahrenheit é F menos 32 dividido por 9, sobre 9. 32, não é 12 não, 32, aqui é 32. E no Kelvin é Q menos 273, dividido por 5. O Celsius e o Kelvin é dividido por 5. Só o Fahrenheit que é dividido por 9. Não, não é difícil, não. Muita coisa vocês já sabem de matemática. Aí a gente vai aproveitar alguns conceitos matemáticos que vocês já sabem, né? Vocês já Professora, sabem. aí para transformar o Fahrenheit em Celsius, é como? Então, vou explicar. Primeiro, a gente vai sempre escrever a fórmula da temperatura que a gente tem, se for o Celsius, do Celsius. E aí, depois, vamos escrever a segunda fórmula, a fórmula que a gente quer descobrir, a temperatura que a gente quer transformar. De Kelvin é K menos 273, dividido por 5. É porque eu lembro que eu tinha um relógio, aí que eu acho que era do colégio mesmo. Aí tinha tipo a temperatura era Fahrenheit. Aí eu lembro que eu pesquisei Isso. na época, aí era para dividir um montão de coisa. É essa divisão aqui que a gente vai fazer. Vou ensinar vocês. Quando vocês viajarem para os Estados Unidos, é que vocês olharem o termômetro de lá vai estar em Fahrenheit. Aí vocês já vão saber calcular qual é aquela temperatura em Celsius. Tá? Porque os números em Fahrenheit dão números altos. Aí você acha assim, nossa, um calor danado. Mas aí quando você transforma para Celsius, você vê que é uma temperatura que a gente está acostumada. Tá? Podemos começar, então? Terminaram aqui? Sim, podemos. Tá, então vamos lá. Para a gente aprender a calcular isso, geralmente o exercício vai aparecer em forma de um probleminha, tá? Então, eu vou escrever um probleminha aí para vocês copiarem agora aí no caderno, para a gente fazer junto. Vamos lá. Observe o exemplo. E aí, na aula de terça-feira, eu vou passar um para vocês fazerem sozinhos, tá? Hoje a gente vai fazer junto, porque a gente está aprendendo. Mas aí, na aula de terça-feira, eu vou passar e vocês vão tentar fazer sozinhos. Vamos lá. A temperatura normal do corpo humano é de 36 graus Celsius.
Qual é essa temperatura expressa na escala Fahrenheit? Fahrenheit. Bom, copiem aí o probleminha. A gente vai fazer junto essa, tá? Então, nós temos aí nesse probleminha, ó, uma temperatura em Celsius, que é a temperatura do nosso corpo, 36 graus Celsius. Aí a gente quer saber quanto que equivale 36 graus Celsius em Fahrenheit, tá? A gente vai aprender a transformar, então, hoje, de Celsius para Fahrenheit. Copiem aí, quando vocês terminarem, me avisem. Gente, essa aula passa muito rápido, meu Deus do céu. A aula já está acabando. Ah, Ana Clara chegou aí, nem vi a Ana Clara. Ana Clara. Oi, professora. Não tinha te visto, agora que eu te vi. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Ana Carolina, Ana Clara, Ana Gabriela, Angelina. A Camille também chegou. Camille. Emanuel, Isabela. Tá, o restante eu já tinha visto. Acabaram de copiar? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos pensar junto comigo, que aí a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. Copiamos, então, aí, no caderno, uma tabelinha com o ponto de ebulição da água nas 3 escalas. Então, a água, ela começa a ferver na escala de Celsius a partir de 100 graus Celsius. Em Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, tá? Então, a água começa a ferver em Fahrenheit a 212 graus Celsius, a 212 graus Fahrenheit, que corresponde a 100 graus Celsius. E em Kelvin, em 373 kelvins. Na temperatura de fusão da água, ela começa a congelar em Celsius a partir de 0 graus, ou então menos que 0, menos 1, menos 2, né? Aí ela já começa a congelar. Essa temperatura de 0 graus Celsius em Fahrenheit corresponde a 32 Fahrenheit. Então, 32 Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius. E em Kelvin, a água começa a congelar em 273 kelvins, tá? Então, essa tabelinha aí é uma comparação. Todas essas 3 temperaturas estão iguais, tá? Só que estão em escalas diferentes. Aí, como que a gente faz nesse probleminha aí para transformar a temperatura que a gente tem de 36 graus Celsius em Fahrenheit? Primeiro de tudo, toda vez que a gente tiver que transformar uma escala, uma temperatura de uma escala em outra escala, o primeiro passo que a gente vai fazer, o passo número 1, é escrever a fórmula, tá? Qual é a fórmula que vocês escreveram aí?
que corresponde à fórmula de Celsius? Qual é a fórmula de Celsius? 36. Não, a fórmula. Está em cima do exercício. Vocês F menos 32 dividido para 9. Não, de Celsius. A fórmula de Celsius. C dividido para 5. Dividido para 5. Isso, muito bem. A fórmula de Celsius é C sobre 5, tá? E qual é a fórmula de Fahrenheit? F menos 32 dividido por 9. Isso. Então, para a gente começar a calcular, a gente tem, primeiro de tudo que escrever as fórmulas. Então, a primeira fórmula que a gente vai escrever é a fórmula da temperatura que a gente tem. Então, se a temperatura está em Celsius, a gente vai escrever, ó, primeiro a fórmula de Celsius, porque a temperatura está em Celsius. Eu tenho 36 graus Celsius. Eu quero achar a temperatura desses 36 graus Celsius em Fahrenheit. Então, a segunda fórmula que eu vou escrever é a fórmula de Fahrenheit, tá? Essas duas fórmulas, a que eu tenho e a que eu quero transformar, elas vão ser separadas por um sinal de igual. Tá dando para ver? Sim. Tá. Qual vai ser o nosso segundo passo? Vamos lá, número 2. O nosso segundo passo é a gente procurar no probleminha o que a gente tem no probleminha que a gente consegue substituir aqui. O que aparece lá no probleminha que dá para substituir aqui? É igual na matemática. O 36? Isso, 36. Então, no lugar desse C aqui, ó, que é de Celsius, a gente vai colocar 36, tá? Então, o segundo passo do cálculo é procurar no probleminha o que aparece no probleminha que a gente possa substituir na fórmula. Então, apareceu o 36, eu vou trocar o meu C por 36. E vou copiar o restante todo. O restante todo vai ser igual. Ó, fiz exatamente o que a Ana falou. Só tirei o C daqui e coloquei o 36, que apareceu no probleminha, e o restante eu copiei tudo de novo. Coloquei o 5 embaixo, e essa parte aqui eu coloquei tudo de novo. O que a gente vai fazer agora aqui, no terceiro passo? O que a gente pode calcular? 36 dividido por 5? Isso, muito bem. Então, vamos lá. Terceiro passo. 36 dividido por 5. Quanto dá isso? Faz a continha aí. É número com vírgula? Não. É número com vírgula, é. Ah, tá. Se tiver uma calculadora aí, é melhor. Sete vírgula 2. Isso, muito bem. Então, ó, meu terceiro passo vai ser a resposta dessa divisão aqui. 36 dividido por 5 deu 7,2. E aí, continuo copiando o restante, que eu não tenho como calcular isso. Tá? Agora, quando chega nessa etapa aqui, a gente vai usar uma técnica da matemática também, que a outra turma me disse que eles não conheciam, que é o cruz credo. Vocês já ouviram falar nisso? Sim. Sim, é o X. Sim. A outra turma falou que não. Então, vamos lá. Vamos fazer o cruz credo aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Uma cruzinha. Esse 7,2 a gente vai multiplicar por 9. E esse F menos 32 vai multiplicar por aqui. Só que aqui não tem nada. Então, quando não tem nada, é como se tivesse o quê aqui? Um X. Na matemática é um X, mas aqui
vai ser como se fosse um númerozinho 1, quando não tiver nada, tá? É como se fosse um 1zinho escondidinho aqui. Aí, agora a gente vai fazer na calculadora, ó. 7,2 vezes 9. Vê quanto é que dá. 64,8? 64,8, exatamente. Então, essa é a nossa quarta etapa. A fórmula vão ter 5 etapas. 1 vezes f menos 32 vai ser f menos 32 mesmo, porque qualquer número multiplicado por 1, né, vai dar ele mesmo. Então, o que eu fiz aqui, ó? Peguei o 7,2, multipliquei por 9, Emmanuel falou que deu 64,8, aí eu coloquei aqui. Repetiu igual, 1 vezes f menos 32, f menos 32. Só copiei, tá? O quinto passo, nós vamos fazer o seguinte, também igual na matemática. Todos os números a gente vai passar para frente e a letrinha a gente vai deixar atrás. Então, aqui a gente já tem um número aqui na frente do igual, 64,8. Nós vamos ter que passar esse menos 32 para frente também. Quando a gente passa o menos 32 para frente, ele fica como? 32 menos 64,8? Aqui é menos 32, ó. Ele tem um sinal de menos na frente. Vai ficar de mais. Vai ficar mais, muito bem. Então, vai ficar assim, ó. Na quinta etapa. 64,8. O menos 32 virou mais 32, igual a F. Quanto que dá essa continha aqui? 64,8 mais 32. Dá quanto isso? Professora, o pessoal falou no chat aqui que deu 96,8. Exatamente, 96,8 graus Fahrenheit. Então, se a gente for nos Estados Unidos e olhar o termômetro lá, com essa temperatura aqui, ó, 96,8 Fahrenheit, corresponde a 36 graus Celsius. Ô, tia, então tem que fazer essa conta toda para saber quantos graus está? Sim, sim, sim. Tem que fazer essa conta toda. Mais fácil pesquisar no Google assim. Quanto dá Fahrenheit, um negócio assim. Ô, tia, é mais fácil realmente. ficar mexendo na temperatura até achar que eu quero. Realmente, no Google é mais fácil, com certeza, né? Realmente, mas aí a gente não aprende nada, porque ali já vem a resposta pronta. Alguém já calculou ali, né, para a gente ter aquela resposta. Mas o interessante é a gente aprender a fazer, tá? Eu pensava que era mais rápido. Então, não, é rápido, é porque como a Eu gente está pensava que aprendendo fosse hoje... para subtrair os números ou para somar os números, só isso. Eu também pensei. Não, como a gente tá aprendendo hoje, né? A gente ainda vai levar um tempinho para memorizar essa sequência aqui, o que tem que fazer primeiro, o que tem que fazer em segundo. Mas daqui a pouco vocês vão ficar craques. Então, vamos recapitular para terça-feira a gente calcular sozinho. Vou passar uns exercícios para vocês calcularem sozinho. Vamos recapitular. Primeiro passo, anotar a primeira fórmula da temperatura que a gente tem. Então, se no probleminha aparecer a temperatura em Celsius, primeiro você vai anotar a fórmula de Celsius. A segunda fórmula que vocês vão anotar é a fórmula da temperatura que vocês querem transformar, que estiver pedindo no probleminha. Então, nesse caso, foi de Celsius para Fahrenheit, mas na semana que vem a gente vai fazer de outras coisas, tá? Então, primeiro passo, observou a temperatura que está? Se tiver uma temperatura em Fahrenheit, primeiro vai anotar a fórmula de Fahrenheit, depois a fórmula do que está pedindo para calcular. Se estiver pedindo para transformar em Celsius, aí vai ser Celsius aqui atrás.
tá? Feito isso, o segundo passo é buscar no probleminha algum número que apareça lá para substituir pela letrinha. Então, no nosso probleminha de hoje, apareceu 36 graus Celsius, que a gente substituiu o C por 36. Esse foi o segundo passo. Aí, depois a gente vai observar e vai ver o que a gente pode calcular. Se já tem alguma coisa para a gente calcular. Aí a gente descobriu que tinha, ó, 36 dividido por 5. Fizemos a continha. Para ser um pouco mais rápido, é sempre bom a gente ter uma calculadora por perto, porque vão dar números assim, decimais, com vírgula. Tá? Então, vocês vão dividir 36 por 5, ok? Vai dar essa numeração, vocês vão fazer o cruz-credo, aí vão dar 2 números, uma letrinha. Tia, Aí nós passo vamos para quem usar, não entende as coisas, rápido. nós vamos usar o mesmo procedimento da matemática. Números para frente, letras para trás. Só que aí, quando a gente passa o número pelo igual, pelo sinal de igual, ele vai trocar o sinal. Então, era menos 32, ele vai virar mais 32. Vai juntar os dois e vai dar a temperatura. Ok? Tia, você pode mostrar como é que você chegou só em 36? Porque eu estava copiando na hora que você explicou isso. Como que aqui, no 36... Da parte do 1 para o 2, só isso. Tá, esse 36 aqui, a gente colocou esse 36 no lugar do C, porque lá no probleminha, tá falando assim, ó, a temperatura normal do corpo humano é 36 graus Celsius. Então, a gente tirou o Celsius e botou o 36 do probleminha. Mas se no probleminha fosse 40 graus Celsius, a gente ia tirar o C e ia botar 40 aqui. Tá? A gente usou o 36 porque no probleminha a temperatura era 36, mas pode ser qualquer outra temperatura, 40, 42, 20, tá? E aí, na aula de terça-feira, eu vou passar alguns exemplos vou passar mais um para a gente fazer junto, igual a esse, e vou passar alguns para vocês fazerem sozinho. Tá? Para ver se vocês conseguem fazer sozinho. Até vocês irem memorizando passo a passo. Certo? Não se preocupem que terça-feira eu vou voltar nisso aqui. Tá bom? Vocês vão ter aula de quem agora? Claudete. Ah, então tá. Será que ela já tá aí? Porque tem 2 professores aqui. Claudete,